E o Leão treinou pela última vez em Belém antes da viagem para Curitiba na manhã de hoje. O técnico Flávio Garcia é quem vai comandar a equipe na beira do gramado. Isso porque o Leão ainda não tem técnico e, pelo visto, talvez isso pode demorar um pouco mais. Além disso, também vamos falar sobre a volta aos trabalhos de Jaderson. Ele mesmo, depois de 2 meses, ele retorna aos treinos com o grupo e com um artefato, com um acessório, melhor dizendo, essencial agora para a sua volta, um capacete especial. Além disso também, Maxwell está treinando judô, justamente para poder auxiliar ali na sua recuperação. Ele que se recupera de uma lesão no ombro. Bora falar sobre essas situações agora, mas antes eu peço para você o seguinte: que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes no estúdio improvisado aqui dentro do carro, mas não tem problema não. Vamos seguindo com as informações, falando primeiro dessa situação envolvendo o Jaderson. O Jaderson voltou aos trabalhos com o grupo depois de 2 meses após o trauma crânioencefálico que ele sofreu, depois daquela dividida que ele teve, colocou aqui no vídeo, naquele repá, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Foi uma dividida muito dura e o Jaderson, ele precisou passar por um processo bem minucioso ali de acompanhamento, de recuperação, para poder voltar nesse estágio. A gente tem imagem dele, inclusive, testando. Bora colocar a imagem do Bruno Amanso aí. Essas imagens aí, ó, dele testando aí o capacete especial. Esse capacete é utilizado ali para proteger a região da cabeça, né? E pelo visto, o Jaderson deve retornar aos trabalhos, deve retornar aos jogos oficiais, utilizando esse capacete, justamente para ter uma proteção a mais aí com relação ao seu jogo, né, dentro de campo, as partidas em que ele for disputar aí pela frente. Segundo que eu conversei com o diretor médico do Clube do Remo, o Dr. Jean Clay, Jaderson tem retorno previsto para julho, mas a volta dele, né, a questão aí dessa recuperação, dessa transição dele está sendo tão positiva que existe até a possibilidade dele jogar o repá do dia 21 agora de junho. Mas claro, isso tudo depende do treino, depende aí do acompanhamento. Ele ainda está fazendo todo o acompanhamento para poder saber se tem condições aí de trabalho ou não. Além dele também, quem voltou aos trabalhos ali, aliás, quem está fazendo um trabalho diferenciado lá no NASP é o atacante Maxwell. Ele está fazendo trabalho de judô, junto ali com o integrante do NASP, que tem aí a faixa roxa, salvo engano, de judô. Bora colocar a imagem aí. Aí então as imagens do Maxwell realizando o trabalho de judô lá no NASP. É um trabalho ali para auxiliá-lo na questão das quedas. É interessante isso, muito bacana isso, essa questão aí de preparar o atleta para saber cair. É interessante mesmo, porque apesar de que a lesão que ele sofreu não foi nem tanto uma falha na queda, ele acabou virando um sanduíche ali, né, naquele jogo contra o Criciúma, né? Foi uma fatalidade, mas é importante mesmo o Maxwell poder fazer esse tipo de atividade, isso auxilia no seu retorno aos gramados. E inclusive ele falou em entrevista à Remo TV que tudo o que é possível se fazer para acelerar esse processo de recuperação dele, ele vai fazer, porque ele quer voltar logo aos gramados. Então, muito bacana e parabéns aí à iniciativa do NASP em fazer esse tipo de atividade para auxiliar no retorno do atleta. E agora a gente vai falar sobre Antônio Oliveira. Ele ontem estava cogitado, inclusive recebi informações de que ele estava 90% fechado com o Clube do Remo, que a única coisa que faltava a ser tratada eram as questões salariais. E hoje pela manhã surgiu a informação de que a pedida salarial do Antônio Oliveira, ela meio que deixou o Remo numa situação ali meio que assustado, né? Foi uma pedida muito alta, foi uma pedida que o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, acabou ficando ali meio que receoso e aí deu uma esfriada ali na relação. Agora, isso significa dizer que o Antônio Oliveira está descartado? Não, não significa.
significa que as negociações continuam. E aí vai saber se ele vai aceitar uma contraproposta ou se o Remo vai aceitar a proposta do Antônio Oliveira. Eu arrisco a dizer que essa novela vai demorar um pouco mais e, enquanto isso, Flávio Garcia, que é o auxiliar técnico da casa, vai continuar à frente do clube do Remo. Ele vai para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Inclusive, o Atlético Paranaense não está numa fase boa, está numa crise danada, se eu não me engano é 12º ou 13º colocado da Série B. Está enfrentando uma crise muito grande, teve protesto, executivo de futebol foi demitido, então o Remo tem tudo ao seu favor para conseguir um resultado positivo. Agora, é claro, tudo depende do que é jogado dentro de campo. O futebol é jogado, né? E o Remo tá com uma moral lá em cima, tá numa condição bacana, independente se Antônio Oliveira vai acertar, se Antônio Oliveira não vai acertar, independente disso, é importante o clube do Remo entender a boa fase e ir para cima em busca desses 3 pontos, que é possível, claro, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, mas é possível sim conseguir 3 pontos lá na Liga Arena. Atlético Paranaense e Remo se enfrentam sábado, 6h30 da noite, com transmissão do canal RS Live Esportes. Eu quero ver se eu encontro um pub, um bar, algum lugar que eu possa transmitir a partida com aquela narração que vocês gostam, mostrando a reação da torcida, mostrando a reação das pessoas. Se você tiver algum local para me sugerir, para eu poder ir lá, manda aí nos comentários, pode mandar lá no Instagram, @RS Live Esportes, a tua sugestão, que eu vou olhar, vou analisar, e aí, vamos que vamos, porque acho que vai dar muito certo. Mas é isso, vamos aguardar, o Remo ainda está de olho no mercado em relação a técnico, pode ser o Antônio Oliveira, pode ser outro nome, tudo vai depender das bases salariais, e isso quem está acertando é o executivo do Clube do Remo, Marcos Braz, que está, inclusive, com representantes da diretoria do Clube do Remo, nessas tratativas aí para verificar o novo técnico. Por enquanto, sem anúncio. Era para anunciar ontem, não anunciaram. Então, vamos aguardar. E enquanto isso, o Flávio Garcia continua à frente do comando técnico do Clube do Remo, pelo menos até então, de maneira interina. Mas e aí, torcedor azulino? Dá a tua opinião aqui, você é muito bem-vindo. Coloca a tua opinião aqui embaixo sobre a volta do Jaderson, sobre esse trabalho que o Maxwell está fazendo, sobre a tua expectativa para esse jogo do próximo sábado. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esporte. Muito obrigado, até a próxima!